bem-vindos. E aqueles que não estiveram aqui a semana passada, bom, estou vendo umas carinhas novas aqui, que bom vê-los aqui. Tá? Perderam um grande seminário, uma grande palestra a semana passada. A gente entregou o jornalzinho para vocês e duas perguntinhas que a gente gostaria que vocês respondessem com sugestões e entregar no final, depois da palestra, vocês respondem para a gente. E aqueles que queiram receber e-mail dos próximos eventos que a USE vai fazer, pode anotar o e-mail no papel, em qualquer cantinho aí, que a gente manda os e-mails para eles, certo? Então, antes de iniciar, vamos fazer uma oração, nos acomodar na cadeira, levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de estudo, de aprendizado, agradecer por mais uma semana que está chegando ao fim, uma semana de trabalho, e pedir ao plano espiritual que continue nos protegendo, nos guiando, nos orientando. Que assim seja. Então, hoje, para iniciar, quem vai iniciar é a Elizabeth. Por favor. Então, hoje vai falar primeiro para a gente. Boa noite. Mais uma vez agradecendo a presença de todos, né? O seminário está sendo filmado, como nós falamos, depois será disponibilizado no site da USE, né? E o link no YouTube, e depois o DVD também, de alguma maneira, poderá ser disponibilizado. Então, nosso seminário, a semana passada, nós falamos sobre a visão espírita das necessidades reencarnatórias, né? O espírito passando pelas duas condições, ou da masculinidade ou da feminilidade, conforme a sua necessidade reencarnatória. Falamos das funções da reencarnação, das expiações, provas e missões, do planejamento da reencarnação, em que o espírito também leva em conta, logicamente, a condição masculina ou feminina. Falamos da energia da sexualidade, que é uma energia do espírito, né, que deve ser utilizada com responsabilidade, né, com amor, na qual haja, numa relação que haja comprometimento. Essa energia da sexualidade deve ser utilizada onde haja uma relação com responsabilidade, comprometimento, amor, né? E não aleatoriamente. É uma energia que vem do espírito e que pode ser canalizada mesmo numa vida em que não haja, o indivíduo não esteja numa vida sexual ativa, né? É uma energia do espírito que pode ser utilizada na área da criação espiritual, por exemplo, né? Na criação artística, do esporte, das artes, da caridade, da fraternidade. Na atuação espiritual, essa energia da sexualidade pode ser utilizada, canalizada, tenha o indivíduo uma vida sexual ativa ou não. E vamos falar hoje então das causas da homossexualidade, depois das orientações da doutrina espírita com relação ao homossexual e o homossexual na sociedade e na casa espírita, certo? E também abrir para perguntas, né? Ok? Boa noite a todos, então. Sintam todos bastante acolhidos, né? O tema é denso. Hoje nós vamos falar da parte mais aplicada, né? Daqueles conceitos todos que a gente já desenvolveu a base na semana passada. Então aquilo parecesse uma coisa meio assim, estava científico demais, né? Mas é para formar uma base para a gente até entender a orientação que a espiritualidade nos passa através da mediunidade de médiuns reconhecidos, renomados, né? Que a gente sabe que tem uma moral que nos permite confiar nessas comunicações. Então nós vamos trabalhar a primeira parte hoje. Hoje o conteúdo vai ser menos longo, né? Mas a gente vai poder depois conversar um pouquinho, tirar algumas dúvidas, que a gente sabe que tem coisas que não dá para a gente explicar tudo. Então, tem um texto de Camilo, né, que é o orientador espiritual do médium Raul Teixeira, em que ele faz assim, um apanhado geral, né, sobre a orientação da espiritualidade a respeito da homossexualidade. Eu cheguei muito tarde agora de São Paulo, eu ia copiar esse
trecho aqui, mas não deu tempo. Até eu procurar, não consegui achar. E eu tenho que achar pela internet, porque eu não tenho, infelizmente, o livro comigo em casa. Então, mas baseado nesse pequeno trecho aí, um companheiro de doutrina, né, esse texto está na internet, vocês vão conseguir achar, ele é um médico da Associação Médica Brasileira, ele desenvolve, né, um raciocínio baseado nesse texto de Camilo sobre as causas da homossexualidade. E depois a gente foi buscar em outras obras subsídios que complementassem aquelas informações. Então, essa minha parte, eu vou tentar explicar os 4 principais grupos de causas da homossexualidade. Então, para fazer um esquenta, né, nós vamos começar aqui com a questão número 60 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta se é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos. O Osmar, na semana passada, já trabalhou um pouquinho em cima dessa questão, né? E a resposta da espiritualidade é sim, a lei de atração é a mesma para todos, né? Então, eu recordei essa pergunta aí, porque nós vamos pegar um trechinho do livro Vida e Sexo, né, que é ditado por Emmanuel, pela mediunidade do Chico Xavier, e que ele vai levar o nosso raciocínio para entendimento dessa lei de atração. Então ele fala assim: a energia sexual como recurso da lei de atração. Então, a energia sexual é um recurso da lei de atração na perpetuidade do universo. Então, serve para a gente manter, né, a vida no universo. Ela é inerente à própria vida. Então, a energia sexual que todos nós temos é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas de que se reveste. Então, nós falamos um pouco disso, né? Foi a fala do Osmar a semana passada, quando ele falou do papel da energia sexual. E que muitas vezes, até ele usou aquele texto, né? Quanto mais primitivo é o ser, maior é a descarga desta energia sexual. E também naqueles que se demoram, né, nas viciações. Então, é uma energia que ela não está sendo distribuída para outros setores da vida, mas que ela está ficando concentrada só no campo genésico, né, só no campo do relacionamento sexual propriamente dito. Então, nos seres primitivos, né, situados lá nos primeiros degraus da emoção e do raciocínio, e ainda nas criaturas que se demoram voluntariamente no nível dos brutos, a descarga dessa energia se opera consideravelmente. Então, é possível trabalhar essa energia de outras maneiras, né? Então, vamos pegar o exemplo que nós citamos a semana passada de Chico Xavier, que com a energia da criatividade, né, dessas suas potencialidades criativas, através da mediunidade, publicou mais de 400 livros. Outros canalizam na arte, na pintura, na escultura, na dança, né? Outros no esporte, né? Mas outros ainda canalizam essa energia sexual única e exclusivamente para o sexo propriamente dito. Então, isso vai ter algumas implicações no ser espiritual em evolução. Então, nós vamos ver isso daqui a pouco. Emmanuel continua aquela explicação dizendo que esse uso concentrado, focado da energia sexual unicamente para as sensações do sexo, porém lhes custa resultados angustiosos a lhes lastrear em longo tempo de fixação em existências menos felizes
nos quais a vida, muito pouco a pouco, ensina a cada um que ninguém abusa de alguém sem carregar prejuízo a si mesmo. Por quê? Porque muitas vezes, para sua satisfação pessoal, o indivíduo abusa da sexualidade. E é só a gente abrir os jornais ou ouvir determinados programas de televisão que a gente sabe que isso é verdade. Nós vemos as mais diferentes desqualificações do uso da sexualidade, que é uma potência divina que nós temos em nós, mas que por conta do abuso da sensação do prazer, as pessoas distorcem o seu uso abusivamente. Então são estupros, pedofilias, abuso de toda ordem, distorções, né, da sexualidade de toda ordem, que então vão causar resultados angustiosos ao espírito que as pratica. Então ninguém age desta maneira incólume perante a lei de Deus. Ninguém. Esses indivíduos podem até fazer isso de uma maneira anônima, reservada, mas isso é um conflito entre um ato errado e a lei divina, que é a verdade, que é o correto. Então, de qualquer maneira, esses espíritos sofrerão, né, longo tempo de fixação e existências menos felizes, até que muito pouco a pouco aprenderão qual que é a real utilidade da energia sexual. Então, por que nós estamos enfatizando isso? Porque as causas das nossas dificuldades no campo da sexualidade, e eu estou falando dificuldades no campo da sexualidade, e não dificuldades na homossexualidade. Porque homossexualidade não é doença. Né? É uma opção, é um comportamento do indivíduo. Nós vamos falar bastante depois disso. Mas os distúrbios da sexualidade em geral não são obra do acaso. Não são sorteio do bingo de Deus que sorteou seu CPF para você ter aquele distúrbio. Aquilo é construção do espírito que em algum momento, nesta ou em encarnações anteriores, se desviou da lei no campo genésio. Nós todos conhecemos como que é a constituição do nosso corpo perispiritual. Todos nós conhecemos como que é a distribuição dos centros de força no nosso corpo perispiritual. E nós sabemos que um dos nossos chakras está localizado no campo genésio. E quando nós abusamos, né, no campo da sexualidade, nós adoecemos as energias deste centro de força. E esse centro de força estando alterado, estando adoecido, quando ele for moldar um próximo corpo físico, ele pode já vir degenerado. Então, são inúmeros, né? Nós podemos ter desde uma disfunção no campo do prazer, da sexualidade, a esterilidade, a impotência, né? N coisas que podem ser resultado de lesões que o espírito provocou no seu campo genético. Mas, mais do que isso, o espírito provoca lesões extremamente importantes no seu campo mental, psíquico. Então, essas alterações também, e não é só por causa da sexualidade, mas em qualquer outro campo, né? O da sexualidade se inclui aí. Então, esse indivíduo virá também com dificuldades psíquicas, né? De relacionamentos, de dificuldades das mais diversas naturezas, quando ele, de alguma forma, usando a sexualidade, abusou deste fator em outras encarnações. Então, às vezes a gente nem imagina que a causa daquela dificuldade foi um abuso no campo da sexualidade numa existência anterior.
A gente não pode, às vezes, nem supor isso. E, quando a espiritualidade, às vezes, nos explica as coisas, acaba, então, revelando que essa era uma das causas, né? Bom, continuando, Emmanuel, né? Ele vem dizer aonde que é a base mesmo dessas dificuldades que o espírito constrói para si mesmo. Então ele fala assim, que à medida que a individualidade evolui, então no parágrafo anterior ele estava dizendo que lá, né, quando a gente era muito primitivo, não primitivo no reino animal, primitivo no reino hominal, né? Nossas primeiras encarnações já no reino hominal, fazendo as nossas escolhas, começando a exercitar o nosso livre-arbítrio, ainda com pouco conhecimento das leis divinas, a gente pode ter feito escolhas erradas, né? Buscando só o prazer material, só aquele que é a satisfação do sexo. Mas a lei do progresso é inexorável, a gente vai pouco a pouco evoluindo. Então ele diz que à medida que a individualidade evolui, passa a compreender que a energia sexual envolve o impositivo do discernimento e responsabilidade na sua aplicação. Olha, envolve a obrigação da gente ter discernimento no uso do sexo. Olha, olhando para a nossa sociedade hoje, vocês acham que a média das pessoas já aprendeu isso? Vocês viram como a evolução é muito pouco a pouco? Nós vemos todos os dias escândalos, assassinatos por causa, por exemplo, da infidelidade. O indivíduo é casado, saiu com a outra. A mulher é casada, saiu com o outro. Saiu com 3. Vai na balada, beija 30. Aprendemos isso? Isso é ter discernimento? Isso é estar com um pensamento e um comportamento alinhado com as leis divinas? Não. Não. Quando eu falo isso para os meus jovens em sala de aula, eles falam, ah, Beth, mas todo mundo faz. É verdade. É porque todo mundo está assim, um pouco evoluído, né? Então ele faz mesmo. Mas não é o certo, né? Não é isso que é normal. E exige responsabilidade na sua aplicação. Quem hoje não sabe disso? Né? Pode ser que em 1913, quando a minha avó nasceu, se ela estivesse viva, ela faria essa semana 100 anos, né? Naquela época, as mulheres casavam com 13 anos. Porque com 13 anos, elas já tinham aprendido tudo o que elas precisavam saber. Que era cozinhar, arrumar a casa, já tinham menstruado, já podiam casar e começar a ter filho. Então, com 13, 14 anos, elas já começavam a ter filho. Tinham filho até uns 25, 26, tinham uns 8, 10 filhos. Depois, com 40, elas eram umas velhas, acabadas, né? não tinha mais o que fazer. Né? Era assim a realidade de 100 anos atrás. Hoje, uma menina com 13 anos, ela não começou a aprender nada do cabedal de coisas que ela ainda tem que aprender. Então, se ela começar a praticar sexo hoje, com essa idade, é uma falta de responsabilidade. Porque ela vai engravidar e ela às vezes não sabe nem passar um café, nem fazer uma coisa. Que dirá criar, educar, cuidar da saúde de uma criança. Então, a civilização vai nos trazendo cada vez mais conhecimento, mais coisas para a gente aprender, vivenciar, amadurecer. Então, nós não estamos prontas hoje para ser uma dona de casa, uma mãe de família, com 13 anos de idade. Não estamos. É outro tempo. Né? Nós estamos prontos para outros desafios. 100 anos atrás, a mulher não saía de casa para trabalhar. Né? Hoje, raras são as que estão em casa como donas de casa. Todo mundo quer também ter a sua vida profissional, mesmo que não precise, mas é uma satisfação poder trabalhar. Né? Então, vejam como que ele vai colocando as coisas. Né? E que, por isso mesmo, esta evolução, esta compreensão do uso da energia sexual deve estar
controlada por valores morais. Eu perguntei, eu dou aula para turminha de 14 e 15 anos, né, na evangelização. Perguntei, o que é a verdade? Ninguém sabia. Mas o que são as leis divinas? Que toda hora eu falo para vocês que a gente tem que agir de acordo com as leis divinas. Ninguém sabia. Mas fala uma. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ótimo. Você consegue agir assim? Não. Pô, então está tudo danado, né? Como que nós vamos fazer? Então vamos estudar as leis morais? Vamos. Aí começamos. Então, desde agosto, ainda vai ficar faltando uma para o ano que vem. Não deu tempo de estudar a principal, a lei de justiça, amor e caridade. Por quê? Porque a hora que eu vi, nossa, é isso que é a lei de liberdade? O adolescente não entende que é aquilo ali que é a liberdade. Ele quer ser livre para ir na balada, chegar em casa a hora que ele quiser. Mas não é isso que é a lei de liberdade. Aí ele foi entender o que era a lei de sociedade, né? E nós, que já somos adultos, né, maduros, a gente sabe as leis morais? Se você der aula no curso de doutrina, você deve saber elas de cor. Mas você aplica? Você vive de acordo com elas? E olha como é difícil. Tudo na nossa vida, tudo, cada pensamento deveria ser controlado por valores morais. Então, quando a gente abusou, nesta ou em outras encarnações, do uso da energia sexual, sem o controle do discernimento, da responsabilidade e dos valores morais, nós criamos uma vibração na nossa consciência dissonante das leis divinas. Porque as leis divinas estão gravadas na nossa consciência. Tudo que a gente fez contrário a elas causa uma lesão energética no nosso campo mental. E tá, esta lesão está lá. Vai pedir reparo. Não há progresso enquanto a gente não reparar as coisas que nós fizemos em desacordo com as leis divinas. Esses valores morais é que garantem um emprego digno, seja na criação de formas físicas, ou seja, para gerar os filhos, né, que assegura então a formação da família, ou na criação de obras beneméritas da sensibilidade da cultura, é o que o Osmar falou agora há pouco, né? A gente pode canalizar a energia sexual para caridade, para mediunidade, para amparar o próximo, para visitar um asilo, para praticar um esporte, para pintar um quadro, para fazer um crochê, para fazer um prato de comida. A gente pode usar essa criatividade em qualquer coisa, porque é um potencial divino que está em nós, essa energia sexual, né? E extensão do progresso e da experiência, da beleza e do amor na evolução e brilhamento da vida no planeta. Então tem tanta utilidade a energia sexual, mas tem gente que acha que só serve para aquilo. Não é nada. Né? E aí começam os problemas. Bom, outra pergunta, né, para a gente esquentar o nosso raciocínio sobre as causas da homossexualidade, é essa pergunta que Kardec faz para a espiritualidade no Livro dos Espíritos. Ele pergunta assim, quando errante, né, quando lá na erraticidade, o que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Será que o espírito tem esse tipo de preferência? Olha o que o espírito responde. Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. É isso que interessa para o espírito. Então, aquela perguntinha básica, né? Então, se lá na erraticidade eu escolhi um corpo feminino, é porque haviam provas, ensinamentos, vivências que eram necessárias
necessárias para mim como espírito no corpo de mulher. Estão percebendo? A gente não escolheu por acaso. Tipo assim, estava passando na vitrine, vi esse corpo lá, falei, dá esse. Gente, um planejamento reencarnatório é uma coisa extremamente elaborada. Se a gente não tem competência evolutiva para escolher o nosso planejamento reencarnatório, nós temos o amparo da espiritualidade maior. Espíritos que têm a função, que eles vivem para isso no plano espiritual, para auxiliar aqueles espíritos nas suas decisões, na escolha das suas provas. Inclusive, para desacelerar aqueles que acham que vão conseguir evoluir rapidinho, pede assim 200 provas para a mesma encarnação, né? E aí ele fala assim, calma meu filho, você não vai dar conta, menos, né? Eles vão nos orientando. E a gente vem numa encarnação trabalhar um ou dois pontozinhos apenas que começaram a nos incomodar. Porque aqui dentro de nós tem milhões de coisas ainda que estão em desacordo com a lei divina, mas que a gente nem tomou consciência ainda, nem está incomodando. Para algumas pessoas, contar uma fofoquinha de alguém é uma coisa abominável, porque aquela pessoa já tem consciência do que significa maledicência. Para outras, gente, é a coisa mais natural do mundo. Quem assiste lá a novelinha Sangue Bom, né, que faz toda uma sátira e uma crítica essas revistas de fofoca, de celebridade, né, aquela coisa exagerada e tal, assim, vê que tem gente que vive disso, ganha dinheiro com isso, né, de fazer fofoca, de criar fatos para falar da vida dos outros. Para eles não é errado, não incomoda, porque não tem essa percepção ainda de qual é a lei de Deus que eu estou infringindo. A lei de Deus está escrita em nós, mas a gente ainda é analfabeto para ler um monte delas. Então isso é sério, né? Isso denota o quê? O estado evolutivo de cada um. Então, para o espírito, o que importa é o aprendizado que vai estar embutido naquela prova que ele vem de enfrentar. Isso é que importa. Não importa se o corpo é de homem ou o corpo é de mulher. Porque lá no plano espiritual a gente tem uma visão também bem mais ampliada das nossas necessidades reais. Aquilo que o espírito precisa para dar um pequeno passo evolutivo. Né? Então é diferente. Lá que a gente usa de verdade o nosso livre-arbítrio. Não aqui. Né? E às vezes a gente confunde um pouco isso e até se revolta, né, perante Deus. Bom, outra colocação importante, né, já que eu perguntei, e aí, escolhe homem, escolhe mulher, é um questionamento que Kardec faz e que ele discorre e comenta na Revista Espírita de janeiro de 1866. Nesse número da Revista Espírita, ele faz essa pergunta aqui: as mulheres têm alma? Gente, o pessoal perguntava essas coisas, né? Porque antigamente mulher, na verdade, era um objeto do homem, igual era o burro, o carneiro, o cavalo, né? A carroça, era a mesma coisa. Então ele vem discutir isso, e com uma clareza, né? A favor das mulheres, pelo menos ele falou bem, né? Da gente. Então vamos lá. As almas, ou espíritos, não têm sexo. As afeições que as unem nada têm de carnal. E por isso mesmo são mais duráveis, porque são fundadas sobre uma simpatia real e não são subordinadas às vicissitudes da matéria. Então ele está dizendo como é que as almas, né, se relacionam no plano espiritual. Então não tem nada de carnal, é a afeição que as une, é simpatia.
empatia, né? E aí, continuando, né, o texto dele na Revista Espírita, ele fala que o espírito encarnado, ou seja, nós aqui, né, sofrendo a influência do organismo, claro, né? Às vezes você está lá morrendo de vontade de escalar uma montanha, né? Mas se você está com uma artrose e está inflamada, doendo, né? Você pode querer muito, mas conseguir é outra coisa, né? Porque a gente sofre a influência do corpo físico. O seu caráter se modifica segundo as circunstâncias e se dobra às necessidades e aos cuidados que lhe impõe esse mesmo organismo. Então, se eu estou encarnado como homem e quero, por exemplo, ser mãe, não dá. Você tem que se dobrar a isto, né? E aceitar que nessa encarnação é uma condição de homem. Você vai ser pai, mãe não. Mesma coisa, o contrário, né? Então, o organismo físico impõe determinadas limitações ao espírito, que faz então ser contido e aprender as vivências inerentes àquele organismo. Essa influência, então vim aqui, olha, passei aí 80 anos como mulher, aí voltei para o plano espiritual. Essa influência do corpo sobre o espírito não se apaga imediatamente depois da destruição do envoltório material. Então, eu acabei de falar da minha avó, né? Então, minha avó já desencarnou aí faz 7 anos. Não é porque ela desencarnou, passou para o lado de lá, que ela esqueceu todos os 90 e poucos anos que ela viveu como mulher, né? Então, Kardec está nos explicando isso. A influência do organismo físico não desaparece instantaneamente com o desencarne. Do mesmo modo que não se perdem instantaneamente os gostos e os hábitos terrestres. Tanto é que a gente vê aí, né, quantos espíritos que desencarnaram no alcoolismo e continuam gostando do álcool mesmo no plano espiritual. Que desencarnaram por causa do uso de drogas e continuam frequentando rodas de drogados para absorver os efeitos daquela droga. Então, após o desencarne, o gosto e o hábito não desaparecem também instantaneamente. Depois, pode ocorrer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo. Poxa, já pensou? Fazia 20 encarnações que minha avó era mulher. E aí, de repente, ela vai esquecer tudo, toda a influência de ser mulher? Não. Né? O que faz com que durante muito tempo ele possa conservar no estado de espírito o caráter de homem ou de mulher, do qual a marca permaneceu nele. O tão interessante isso, que é Blandina, né? Que quando desenham a Blandina, desenham ela com um broche, né? Porque ela aparece para um médium vidente, né? Ela aparece adornada com enfeites. Pô, será que tem brinco, joia, broche no plano espiritual? Isso é plasmado pelo espírito. Né? Por que ela gosta daquele broche? É uma marca que ela trouxe, né? De quando ela estava aqui encarnada como mulher. E que leva aqui. Nós temos uma colega lá no centro que ela fala, gente, depois que eu desencarnar, se eu aparecer aqui, tiver sem brinco, não é ela fala, é uma mistificação. Não sou eu. Por quê? Porque ela não sai de casa sem um brinquinho. Então o brinco dela é uma marca registrada. Ela falou, ó, quando eu desencarnar, eu venho aqui visitar vocês. Mas se eu aparecer sem brinco, é mistificação. Então, é essa influência, né, que Kardec está nos colocando. Se essa influência repercute da vida corpórea para a vida espiritual,
ocorre o mesmo quando o espírito passa da vida espiritual para a vida corpórea. Certo? Porque é o espírito, está nele, né? Na sua mente que estão todas essas características de personalidade e de caráter. Numa nova encarnação, ele trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Então ele está voltando, né, para uma encarnação, trazendo então aquelas marcas, aquelas características que ele tem mantido lá no plano espiritual. Caso aconteça dele mudar de sexo, poderá, pois, essa impressão e em sua nova encarnação conservar os gostos, as tendências e o caráter inerente ao sexo que acaba de deixar. Então isso não significa que o espírito vai ser homossexual, tá? Mas é muito comum. Nós conhecemos várias pessoas que têm essa característica. É um homem que tem uma sensibilidade toda feminina. Gosta de coisas que normalmente mulher que gosta. Mas é homem, é heterossexual, se veste como homem, mas tem os gostos que é característico, que é o impacto do sexo anterior, da encarnação anterior. Okay? Assim, Kardec ainda terminando suas considerações. Se explicam certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Né? Então, é tão interessante isso, porque é óbvio que na sociedade que Kardec vivia, também existiam homossexuais. E ele fala que aquilo é uma anomalia aparente. Significa, então, que não é uma anomalia. Né? Não é uma doença, não é um distúrbio, nada disso. Pode ser o quê? O impacto da influência da encarnação anterior. Bom, posto essas coisas, deixa eu só tomar um banho de água. Nós vamos agora destrinchar um pouquinho as possíveis causas da homossexualidade. Quem quiser estudar depois o texto na íntegra, né? Está na Revista Cristã de Espiritismo. É um texto do Dr. Roberto Lúcio Vieira Souza, da AME Brasil, a visão espírita da homossexualidade. Né? Bom, em resumo, ele diz que são 4 as grandes principais causas da homossexualidade, não excluindo-se aqui a possibilidade de no mesmo indivíduo ter até mais de uma dessas causas, ok? Mas elas são, de uma maneira geral, né, agrupadas em 4 grandes grupos. O primeiro, as causas espirituais ou morais. A outra, as causas educacionais. As causas obsessivas e as causas psiquiátricas. Vamos falar um pouquinho primeiro das causas espirituais. Bom, o que é uma causa espiritual ou moral, né, de homossexualidade? Então, este é o caso típico em que o indivíduo, numa encarnação anterior, pode ter abusado das suas faculdades genésicas, né? Ou a persistência do espírito em práticas sexuais hedonistas. O que é uma prática sexual hedonista? Aquela que leva ao prazer imediato. É o sexo pelo sexo, não tem amor, não tem família, não tem comprometimento, né? É muito ainda primitivo esse uso da sexualidade, né? Vocês veem que na escala evolutiva, né, nos coloca lá pertinho dos animais. Né? Igual uma cadela no cio, está andando na rua, o cachorro sente o cheiro. Pronto, é porque é para fazer. Então, nós, do jeito que nós já desenvolvemos a inteligência, nós não podemos mais ter esse tipo de comportamento. Mas não significa que ainda não temos, né? A gente olha aí na sociedade, a gente vê um monte disso ainda. Então,
ajusto daqui é um desajuste perante as leis divinas. Então, isso vai exigir um ressarcimento, né? Um reajuste. Então, normalmente são espíritos rebeldes, né? Espírito rebelde significa desobediente. Desobedece quem? A lei divina. Né? Então, são espíritos que não querem se ajustar às leis de Deus. Pertinazes em seus erros. Né? A gente aqui já chama de burrinho mesmo, né? Porque errar é humano. Persistir no erro é burrice. Então, esse indivíduo gosta de errar, né? Ele fica batendo na mesma tecla. Encontram na inversão sexual a oportunidade de refazimento de suas vidas, cobrando-lhes posturas mais éticas perante si e o outro. Então isso é importante, né? Vocês vão ver que alguns espíritos, através de alguns médiuns, dão umas orientações muito duras nesse sentido. Porque se a causa daquela dificuldade no campo da sexualidade hoje te impõe uma inversão sexual, então esta postura mais ética perante si mesmo e o outro é uma coisa muito forte, muito séria, e que nem sempre o espírito consegue vencer. E ele acaba fazendo o quê? Voltando no automatismo do passado e cometendo os mesmos erros de novo, se comprometendo mais ainda perante a lei, o que vai dar mais tempo de dor, de sofrimento, de infelicidade nas próximas encarnações. Né? Então, isso aqui é um comentário do Espírito Camilo, né, pelo médium Raul Teixeira, no livro Educação e Vivências. Ele coloca assim: desembocam nos conflitos da homossexualidade gravames assinalados nos arquivos extracerebrais provenientes de passadas reencarnações. Então, a causa está lá no passado, né? O abuso em outras encarnações. Quando o abuso do próprio corpo e dos corpos alheios, a agressão à própria constituição emocional e às alheias, determinaram os quadros de agora na esfera da sexualidade. Ninguém suponha que tais conflitos não se estendam do mesmo modo nas esferas heterossexuais. Não tenham dúvida, tá? Porque todo mundo que abusou também no campo da heterossexualidade também vai ter desvios, dificuldades no campo da heterossexualidade também. Tá? O fenômeno do homossexualismo impõe um regime de imperiosas disciplinas. Só vou fazer uma ressalva aqui, que o Espírito também usa o termo homossexualismo, mas nós, né, da ciência agora aqui nossa, né, da Terra, não usamos mais este termo, porque o sufixo aqui, ismo, significa doença, e homossexualidade não é doença. Então não é adequado usar o termo homossexualismo. O correto é falar homossexualidade, que é a opção sexual do indivíduo. Isso não é doença. Né? Isso é uma escolha, um comportamento. Okay? Só queria lembrar um pouquinho, volta um pouquinho só naquele slide anterior. Esses abusos das faculdades genésicas e persistência do espírito em práticas hedonistas é do espírito. Né? Então, os hoje heterossexuais também podem ter feito isso. Né? Não é só os homossexuais hoje que fizeram isso. Todos nós somos espíritos. Só que alguns estão na condição, na opção, na situação da homossexualidade e outros da heterossexualidade. Mas todos, provavelmente, com algumas raras exceções, tiveram esse tipo de atitude, porque fez parte da nossa etapa evolutiva. Né? A ausência de inteligência ou de moral aliada à ligação ao espírito e ao primitivismo. Todos os estudiosos dessa questão da homossexualidade na visão espírita, eles são assim unânimes em dizer, né, que a questão da sexualidade é uma questão espiritual. O sexo está no espírito e não no corpo. Né? Porque se não fosse assim, se sexo fosse só no corpo material, não haveria essa influência de uma encarnação
reencarnação para outra. Acabou o corpo, acabaria aquela questão da sexualidade. E ela não termina. Ela rebate em várias reencarnações. Isso comprova que tem um estudo grande do Hermínio Miranda, tem do Herculano Pires, né, que tratam dessas questões, justamente dizendo que a sexualidade está, na verdade, na nossa alma, né, não só no corpo. Então, ficou clara a questão do homossexualismo e homossexualidade, né? O indivíduo, ele vai ser tratado, então, em relação à sua opção sexual, tornando uma pessoa, usando-se o termo, então, homossexualidade, né? Bom, mas o que a Bíblia estava nos dizendo é que este fenômeno, quando as causas são essas do abuso, né, no campo genésico, e que o indivíduo pôs no planejamento reencarnatório uma inversão sexual, é então um regime de imperiosas disciplinas. Bom, aí a gente foi ver num texto de Manuel Filomeno de Miranda, no livro Loucura e Obsessão, o que viria a ser isso, né? Seja qual for a ocorrência regularizadora, inversão de sexo para aprimoramento espiritual ou resgates de atos passados, ela deve ser enfrentada com elevação moral. Então, de novo, nosso desafio é o quê? Ajustar o nosso pensamento às leis divinas. E consciência tranquila. Porque Deus deu outra oportunidade. Deus é misericordioso, né? Ele vai dando oportunidade para a gente acertar. Recompondo, através de atos corretos, a paisagem mental. Então, aquele nosso campo fluídico, nosso campo vibratório, nosso campo mental, o perispírito, os chakras, os centros de força, tudo que foi danificado exigirá esta reparação. Então, quando a gente organiza o pensamento de acordo com as leis divinas e os nossos comportamentos são coerentes com este novo pensar, a gente reorganiza a nossa paisagem mental. Então, se o pensamento sai alinhado, nós não danificamos, não desestruturamos mais os nossos centros de força, nem o perispírito, e tudo vai entrar em harmonia, né? E em expansão. Não há para essas marcas da alma outro tratamento que eu conheça, Manuel Filomeno de Miranda que está falando, senão a superação do problema mediante a abstinência. Então, assim, tenho um conflito, estou num corpo de homem, estou percebendo que eu gosto de outro homem, tenho essas dificuldades, e Manuel Filomeno de Miranda fala, olha, para mim, a melhor coisa é a abstinência, canalizando-se as forças sexuais para outros trabalhos, desejos e aspirações. Então, estão entendendo quando a espiritualidade fala assim, rigorosas disciplinas? É rigoroso mesmo, né? Então, é uma coisa dura, o espírito tem que estar muito consciente, né? E aí vamos para o nosso padrão médio. É fácil conseguir isso? O indivíduo pegar e falar, não, vou ter uma vida de abstinência sexual? Lembrando do que eu falei a semana passada, com todos os órgãos sexuais funcionando plenamente, não é fácil. Então o que acontece? A maioria dos espíritos não consegue. Então aí nós vamos, Divaldo traz várias outras orientações, depois nós vamos trazer, vai estar na fala do Osmar, então não vou tirar o mérito da fala dele, né? Mas nós vamos ver que tem uma graduação, né, de atos que a gente pode fazer. Então, o mais rigoroso, o mais disciplinador seria a abstinência. Não conseguindo, a gente vai tendo outras opções, né? Bom, mas eu tenho que falar das causas, né? Então, uma causa é a causa espiritual. Está lá, eu me desajustei com a lei divina. E eu trago essa marca no meu campo mental. A outra é uma causa educacional. Vamos ver como que essa funciona. As causas educacionais, elas são divididas em duas. As do passado, né, as atávicas, que já vêm das nossas encarnações anteriores,
e as causas atuais que são desta encarnação. As causas educacionais atávicas são aquelas do resultado de vivências repetitivas dos espíritos em culturas e comunidades onde a prática homossexual seria aceita e até estimulada. Exemplo: Grécia Antiga, tribos indígenas e sociedades culturais e religiosas em que havia segregação de seus membros, colocando sempre homem somente junto com homem, mulher só junto com mulher, que acabava estimulando a prática sexual entre indivíduos do mesmo sexo, porque não tinha outro, né? Então, o indivíduo, por exemplo, que está no exército, né, vai lutar nas guerras, às vezes meses e meses e meses, é só homem com homem, conventos, né, seminários, internatos, então presídios, né? Então são muitas situações em que há esses confinamentos. Então o indivíduo, ele pode ter vivenciado isso até como uma coisa natural e ele se acostumou com aquilo. E essa marca traz de uma encarnação para outra, né? Nós temos relatos em desenhos antigos, né, mostrando desenhos de práticas homossexuais na época da Grécia Antiga. Isso era uma coisa normal na sociedade de lá. Então, se o indivíduo passou lá, viveu algumas encarnações, ele pode ter trazido as marcas, né, dessa cultura. E uma causa educacional atual são defeitos de educação nos lares. Então, isso aqui é uma coisa assim, doída, né, da gente pensar, da gente viver, porque, na verdade, os lares são cadinhos de reajustes de espíritos que têm grandes comprometimentos entre si, né? Uma vez eu li o livro, não vou lembrar agora o nome, Causas Psiquiátricas, do Dr. Inácio Pereira. Você lembra o nome inteiro? Não? Espirituais, Causas Psiquiátricas dos Transtornos Espirituais. É um livro do Dr. Ferreira Inácio Ferreira, quando ele era encarnado ainda como médico, né, psiquiatra. E ele descreve muitos casos lá de pessoas internadas, né, em manicômios, em que a espiritualidade revelava o porquê dos conflitos. Então a gente entende assim, ódios, né, vinganças, antipatias dentro do lar, né? E os casos desse livro relatam muito bem isso. Então, nessas causas atuais aqui, né, que fala de defeito de educação nos lares, são aqueles em que paixões deterioradas do passado estimulam posturas psicológicas e sexuais inversas nos descendentes. Então, às vezes, e os autores até colocam isso, né, sem uma prática incestuosa evidente, mas psicologicamente os pais vão influenciando os filhos de tal maneira a provocarem neles essa inversão de sexualidade, né? Então, são decorrentes o quê? De práticas, talvez não como pais e filhos em outras encarnações, mas em relacionamentos marido e mulher, ou mesmo relacionamentos homossexuais em outras encarnações, e que eles vêm hoje para um reajuste no lar como pais e filhos, mas que essa impressão do passado ainda está tão adoecida que os pais acabam então estimulando os filhos de uma maneira invertida, de uma maneira não do seu progresso moral, né? Mas de manter aquele vício do passado. E uma outra situação que eu achei que não existia, até uma amiga sem querer me contar que ela fez isso, né? É a insatisfação dos pais com o sexo físico da criança. Então aqui o médico fala do Dr. Paulo, né? Ele fala assim que inclusive o espírito, quando ele percebe, o espírito reencarnante, né, durante a gravidez, percebe nos pais a insatisfação, por exemplo, em receber uma filha, porque querem um filho, o sonho é ter um filho e tal, o espírito desde o útero já pode tentar
tentar inverter a sua sexualidade com o fim de agradar os pais, de ser aceito, né? E a outra coisa é o pai ou a mãe, principalmente, desde a gestação, estimular o filho ao sexo que não é o dele, né? Então, eu tenho uma amiga que me relatou assim, até para mostrar o tanto que ela não tinha preconceito nenhum em relação à homossexualidade. Falou assim: nossa, desde a minha gravidez de um dos meus filhos, eu sempre falava assim: ai, tomara que ele seja homossexual, porque o filho homossexual é muito mais carinhoso, ele que vai cuidar de mim quando eu for velhinha, ele vai ser mais dedicado do que os outros. E ela foi impregnando isso, e hoje ele é heterossexual, com 1000 conflitos, faz psicoterapia, tudo para tentar se ajustar, né? Então a gente pensa que não existe, mas existe também esse tipo de coisa. E o mais grave de todos esses aí é também uma questão educacional, o estímulo cultural da sociedade moderna, que trata como natural qualquer tipo de vivência no campo da sexualidade e não dignificam e nem divinizam como deveriam a questão da sexualidade. Então, ontem eu estava preparando a janta e a televisãozinha ligada lá na cozinha, assistindo a novela, aparece um casal feminino, né, 2 mulheres, numa reuniãozinha de família, com a avó lá com mais de 70 anos. Olha, eu vim aqui apresentar minha namorada. A neta apresentando a namorada, né? A avó, seja bem-vinda, né? Super educada, né? Então, assim, esse tipo de coisa que a televisão, a novela está mostrando o tempo inteiro, pessoas que são celebridades, que todo mundo adora, né? Que cantam, que são artistas, e que é a coisa mais natural do mundo, né? Fica estimulando os adolescentes a experimentarem como se aquilo fosse assim. Todo mundo deveria experimentar de tudo para depois escolher o que gosta mais. Quando a gente sabe que o espírito reencarna dentro de um planejamento reencarnatório, que é um plano de amor de Deus para nós, para promover a nossa evolução. Como o sexo dá prazer, com homem, com mulher, com os dois, com nenhum, né? O que vai acontecer? Um espírito pouco estruturado dentro da sua moralidade, ele vai buscar prazer por prazer, de qualquer maneira, do jeito que interessar, do jeito que tiver à disposição no momento. Então, isso é uma prática educacional que a gente precisa estar revendo muito rapidamente, né? Se os impactos disso não forem depois muito mais graves. Então, é uma coisa para a gente pensar, né? Fortemente. Nesse livro Mediunidade, do José Herculano Pires, ele fala assim: os casos de homossexualismo adquirido. Então, esse primeiro termo, homossexualismo, porque o livro é antigo, né, se usava realmente esse termo, e adquirido porque é de uma causa educacional, né, é desta encarnação. Não congênito ou constitucional, de classificação psiquiátrica, decorrem de fatores educacionais mal dirigidos ou de influências diversas, posteriores ao nascimento, que dão motivo à sintonia do paciente com espíritos obsessores vampirescos. O problema sexual é extremamente melindroso, pois tanto o homem quanto a mulher dispõe de tendências de ambos os sexos, até porque o espírito não tem sexo, né? Podendo cair aos desvios provocados por excitação de após nascimento. Por isso que no começo da minha fala eu falei que são 4 os grandes grupos de causas, mas nós não excluímos a possibilidade do mesmo indivíduo ter mais de uma causa, e o Herculano Pires nos coloca isso, né, nesse texto. Então é causa educacional, psiquiátrica, né, porque podem ter fragilidades já no campo psicológico desse espírito, até por conta dos desvios realizados, né, da lei anteriormente.
Depois a gente tem as causas obsessivas. Como muitos de vocês podem trabalhar em atendimento fraterno, a gente vai fazer uma ressalva aqui, né? Tem muitos textos de diversos autores que falam sobre essas causas obsessivas, inclusive falou nesse aí agora do Herculano Pires, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado na hora de dizer para alguém que o problema dele tem uma causa obsessiva. Porque senão ele vai falar assim, tá vendo? Não sou eu, é o espírito. É igual quando a gente fala que um alcoólatra tem uma influência obsessiva forte. Você vai falar, tá vendo? Não sou eu que bebo, é o espírito. Então é muito fácil para a gente culpar o espírito. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu não estou dizendo que não exista causa obsessiva, existe sim, e todos nós estamos sujeitos aos processos obsessivos quando o nosso pensamento inferior nos sintoniza com espíritos que também trazem viciações mentais, né? Então, neste estudo aqui, Dr. Paulo nos fala que nós, né, que o indivíduo em processo de distúrbios no campo da homossexualidade, ele pode sofrer um processo obsessivo por parceiros do seu passado delituoso. Então, eles ainda estão ligados pelo pensamento, ligados pela mesma sintonia, né? Então, podem ser processos homossexuais ou heterossexuais pervertidos. Então, esse obsessor não é necessariamente um parceiro homossexual, mas pode ser um parceiro heterossexual das farras, das safadezas que eles fazem juntos, né? O obsessor, ele estimula um comportamento no encarnado que possa levá-lo a se vingar daquele encarnado, né? Então, satisfaz o impulso do obsessor e constrange a vítima, levando-a ao sofrimento. Que é isso que ele está querendo, ele quer se vingar, né? Também podem ser processos obsessivos atuais. Então pode ser um parceiro do passado, mas pode ser um amiguinho que se arrumou agora mesmo, né? É desta que a gente também tem uma mania, né, de pôr culpa no passado. E nem sempre a culpa é do passado. Então, são parceiros de vivência patológica que participam de opções de vida viciosas. Então, é você e o seu parceiro espiritual para ambientes, para lugares, para práticas sexuais que não são exatamente adequadas, né? Então, o encarnado, de tanto se manter nessa posição mental pervertida, atrai quem? Espíritos de luz? Não. Então, isso é o seu comportamento de hoje que está atraindo esses obsessores. Ele não te conhecia no passado, mas você deu tanta chance para ele agora que ele gostou e ficou, né? Então, e a última, as causas então psiquiátricas. Isso aqui é muito comum, a gente, né, acompanha aí notícias, coisas de medicina, né? Isso aqui é comum, que é a pessoa com deficiência mental ou que tem uma desestruturação psicótica qualquer, que não tem uma crítica normal. Ele não tem um discernimento do seu comportamento. É o que a gente chama de idiotia, né? O indivíduo, ele tem uma deficiência mental que o leva a ter um comportamento qualquer. Ele não tem esse discernimento para falar isso é certo, isso é errado, posso com esse ou não posso com aquilo. Ele não tem essa crítica. Então, esse indivíduo, ele pode fazer prática homo, hétero, bissexual, né? Sem discernimento nenhum. Mas a causa da homossexualidade dele é a deficiência mental. Não é que ele quis, escolheu, achou melhor o parceiro homossexual. Não, se tivesse outro, também seria. E o duro nisso é que às vezes algumas pessoas aproveitam essa falta de critério dos deficientes mentais e abusam deles sexualmente, acostumando o espírito àquele prazer. Isso pode ter repercussões fortes para a próxima encarnação, né?
5 patologias, né, que são os transtornos psicológicos mesmo, em que a criatura se posiciona em uma condição de amoralidade e imoralidade. Né? Então, é transtorno psiquiátrico mesmo. Né? Então, isso recebe o nome técnico de hedonismo, né? Que é a pessoa que tem transtornos na sexualidade, tanto homo como heterossexual, de ter que ter prazer muito tempo inteiro e busca muito sexo. Né? Então, são anomalias psiquiátricas mesmo. E a última causa psiquiátrica são vivências traumáticas na infância. Então, isso também pode levar o indivíduo à escolha, né, da homossexualidade, ou porque ele foi abusado sexualmente por pais ou ascendentes, tios, padrinhos, parentes próximos, né, irmãos, ou porque ele conviveu no lar durante a infância com modelos heterossexuais imorais. Então, ele convivia lá, mas brigavam tanto, se agrediam tanto, se desrespeitavam tanto, que ele, para defesa do espírito, fala, isso eu não quero para mim. Então ele vai e escolhe um relacionamento homossexual, que é para não repetir aquele modelo totalmente degenerado que ele recebeu, né, na sua infância, que ele conviveu com aquilo. Tá? Então vocês viram que dizer por que o indivíduo é homossexual não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Por isso a gente tem que estudar muito, tem que ter muito conhecimento para poder atender um indivíduo na casa espírita que chegue com um conflito da sua sexualidade, não é com um conflito de homossexualidade. Os que vão sofrendo na casa espírita é aquele que ainda não sabe o que ele é. E ele está numa dúvida enorme e às vezes ele vem pedir um auxílio e uma orientação. Então, o nosso discernimento nem para reprimir, comprometer, colocar aquilo como um pecado, uma coisa horrorosa, e nem estimular, tipo, vai experimentar qualquer coisa, né? Aí depois você escolhe o que você quer. Então é só a gente estudar um pouquinho e ler no livro Os Mensageiros aquele caso da queda de Otávio, né? Que ele se perdeu no campo da sexualidade quando ele tinha uma missão enorme no campo da mediunidade naquela encarnação. Então peguem o livro lá do Chico Xavier, né, ditado pelo André Luiz, e estudem, releiam e vejam como que a nossa orientação tem que ser cuidadosa para esses espíritos. Tá? Nós vamos fazer um intervalinho, Osmar? Vamos? Perguntas depois, pode ser? A gente faz um intervalinho, toma uma água, aí a gente vai voltar com a orientação que a casa espírita deve dar para estes espíritos. 5 minutinhos, tá? Vamos voltando? Bom, voltando então, a gente vai passar o vídeo de novo do Chico, para quem não veio a semana passada, né? E o vídeo está no YouTube, pode procurar lá, é do Pinga Fogo, né? Programa que era exibido, programa de entrevistas que era exibido na TV Tupi, e foi muito, repercutiu muito esse programa do Chico. Existe hoje em DVDs, inclusive aí na livraria, ou nas livrarias espíritas em geral, tem um DVD, são 2 livros, Chico Xavier, o Pinga Fogo, o primeiro e o segundo, e tem os DVDs. Ele responde uma série de perguntas, né? São 2 programas, o Pinga Fogo fez muito sucesso, o primeiro e o segundo. E ele fala um pouquinho nesse vídeo a definição, ele dá uma definição de homossexualidade, que é uma condição do espírito, e fala como o espírito pode ser útil em qualquer das suas expressões da sexualidade. Podemos chamar de uma expressão da sexualidade. É uma necessidade de reajuste, né?
É importante frisar que essas causas que a Beck trouxe são causas da homossexualidade, mas são condições do espírito. Não quer dizer que seja necessariamente o homossexual hoje desequilibrado sexualmente. Porque tem muitos heterossexuais muito mais desequilibrados sexualmente do que homossexuais. Entende? Já que a homossexualidade não é doença, não é distúrbio, transtorno, está um pouquinho alto, não é um distúrbio, não é um transtorno, é uma condição do espírito que está em ajustes da própria sexualidade, como também os heterossexuais estão. Né? Só que ele está numa condição de necessidade de ajuste em função da sua reencarnação. Outra coisa que tem que ficar claro é que o fato da inversão sexual não necessariamente gera homossexualidade. Talvez tenha ficado um pouco dada essa impressão semana passada. O espírito passa várias encarnações na condição masculina e várias encarnações na condição feminina. O que ele leva em conta para planejar sua reencarnação? Provas, expiações ou missão. Então, expiações são ajustes. Né? Provas são situações que ele vai ser provado, vai testar a sua condição intelectual e moral. Então, pode ser que ele traga, então, é provável que ele traga características do outro sexo, que é o que a Beck trouxe de Kardec falando na Revista Espírita, mas que não seja homossexual. E pode ser que pela inversão, mas com necessidade de ajustes da sexualidade, ele venha a ser homossexual. Mas sendo heterossexual ou homossexual, ele vai ser pervertido ou equilibrado do mesmo jeito. A gente não pode atrelar a moral com a homossexualidade, baixa moral, ou desequilíbrio sexual. Não, de forma nenhuma. Ficou claro? São condições do espírito. Né? Tem muitos heterossexuais por aí totalmente transtornados com a sua sexualidade. E tem homossexuais ajustados com a sua sexualidade, tentando se ajustar com a sua sexualidade. Certo? Então não se pode vincular com a moral. Vamos ver o vídeo de novo, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão aí. Tive aqui uma pergunta de Dona Maria Lúcia Silva Gomes, Avenida Tucuruvi 763. Pergunta como se explica o homossexualismo e a perturbação do comportamento sexual à luz da doutrina espírita. Temos tido alguns entendimentos com espíritos amigos e notadamente com Emmanuel a esse respeito. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade ou bissexualismo, como a sexualidade, são condições da alma humana, não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacados pelo ridículo da humanidade. Tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso maior respeito. E acreditamos que o comportamento sexual da humanidade sofrerá de futuro revisões muito grandes, porque nós vamos catalogar, do ponto de vista de ciência, todos aqueles que podem operar na população e todos aqueles que estão numa condição de esterilidade. A criatura humana não é só chamada à fecundidade física, mas também à fecundidade espiritual. Quando geramos filhos através da sexualidade dita normal, somos chamados também à fecundidade espiritual, transmitindo aos nossos filhos os valores do espírito de que sejamos portadores. Não nos referimos aqui aos problemas do desequilíbrio, nem aos problemas da chamada viciação nas relações humanas. Estamos nos referindo a condições da personalidade humana
reencarnada, vamos dizer, muitas vezes portadora de conflitos que dizem respeito, seja a sua condição de alma em terra, ou a sua condição de criatura em tarefa específica. De modo que o assunto merecerá muito estudo e poderemos voltar a ele em qualquer tempo que formos convidados. Vamos dizer com licença, porque nós temos um problema em matéria de sexo na humanidade que precisaríamos considerar com bastante segurança e respeito recíproco. Vamos dizer se as potências do homem na visão, na audição, nos recursos imensos do cérebro, vamos dizer, nos recursos gustativos, nas mãos, na atividade com que as mãos executam trabalhos manuais, nos pés, se todas essas potências forem dadas ao homem para a educação, para o rendimento bem, isto é, potências consagradas ao bem e à luz, em nome de Deus, seria o sexo, em suas várias manifestações, sentenciado às trevas? Essa pergunta a gente tem que se fazer o tempo inteiro, né? Se nós temos os recursos da fala, os recursos do cérebro, os recursos da inteligência e devemos usar para o bem, a sexualidade também nós devemos usar para o bem nas suas diversas condições. Então o espírito poderá estar na heterossexualidade ou na homossexualidade. Se estiver na homossexualidade, se tiver essa condição com essa opção, poderá ser útil para a sociedade, né? Ele fala isso, mesmo não tendo a vida de reprodução física, mas sendo útil como espírito. Então, essa é uma fala, já falamos aqui das causas, né? Essa é uma fala importante do Chico, que a gente tem que refletir. Então, veja, na casa espírita, a doutrina espírita é aberta e não obriga ninguém a nada e nem impede ninguém de nada, nem proíbe de nada, né? E todos são sempre bem-vindos na casa espírita, inclusive para trabalhar, certo? Porque talvez a gente pense assim, mas espera aí, o indivíduo para trabalhar na casa espírita tem que estar equilibrado, né? Não fala isso. Quem pode garantir quem está equilibrado ou não está? A não ser que você esteja vendo assim muito claramente, né? Mas o indivíduo está às vezes equilibrado aparentemente, se desequilibrado, mas está em desequilíbrio interiormente. E o trabalho vai fazer com que ele se reequilibre, né? Agora, se ele passou por um atendimento fraterno, trouxe a dificuldade dele, talvez a casa possa encaminhá-lo para um trabalho, uma terapia, um reequilíbrio espiritual, para voltar ao trabalho. Mas dizer, não, ele, por ser homossexual não trabalha, por fazer isso não trabalha, por fazer aquilo não trabalha, quem que vai trabalhar então? Né? A gente vai esperar quem para trabalhar? Jesus? Só ele que está 100% acima do bem e do mal, né? Fora isso, todos nós temos ajustes para fazer, né? Agora, se ele está no desequilíbrio, que ele declara esse desequilíbrio, seja ele emocional, psiquiátrico, seja o que for, vai ser encaminhado para um tratamento, né? Mas a gente não pode ter esse preconceito. Eu falo isso porque tem espíritas que a gente vê falando por aí, esse tipo de coisa. O homossexual não deve trabalhar, tem que ser colocado para se reequilibrar. Peraí. Como assim? Eles podem estar em equilíbrio sendo homossexual. A questão não é a opção sexual, o equilíbrio ou o desequilíbrio. A condição é do espírito, né? A gente volta sempre a dizer. Você pode ter um heterossexual em transtornos vários, de sexualidade qualquer outro, e um homossexual em equilíbrio. Só que ele está na condição de opção do homossexual, que a gente estava discutindo aqui, as causas e a orientação, não vinculando com a moral, porque não temos essa condição de vincular com a moral, né? Falar que ele é mais evoluído ou menos evoluído, porque todos nós estamos aqui na Terra
nestas reencarnações em ajustes de uma coisa ou de outra, né? E o heterossexual também deve estar em ajuste da sua própria sexualidade, exceto aí raras exceções, né? Mas em geral estão. Cada um vai fazer o seu ajuste como pode. A gente fala aqui o ideal, né? O ideal, qual é o ideal? Manuel Filomeno de Miranda trouxe aqui para nós o ideal, que a Beth citou, o Joana de Anjos repete no outro livro, é a abstinência, porque ele está no processo de ajuste. Assim como também um heterossexual que está numa vida de solidão afetiva, está em abstinência. Porque a orientação espírita é que pessoas não são coisas, né? Para a gente ficar experimentando por aí. Então, o heterossexual, por exemplo, que está numa vida solitária afetivamente, porque ele seja jovem, ou porque ele está viúva, ou porque ele está solteiro, mas é heterossexual, não vai fazer por aí experimentando as pessoas, como a humanidade costuma fazer na orientação espírita. Porque pessoas não são coisas que a gente fique usando. A gente tem que amar as pessoas e usar as coisas, e não usar as pessoas e amar as coisas. Eu amo meu carro, eu amo minha casa, né? Eu amo meu vestido. Não, eu não, porque eu não uso vestido, mas quem usa vestido, né? A roupa, eu amo. E uso as pessoas, não só sexualmente, usa no poder, usa na riqueza, né? Usa na ascensão social. A gente usa as pessoas. Não, a gente tem que amar as pessoas e usar as coisas. Então o heterossexual também tem que ter uma vida de canalização das energias sexuais quando não está numa vida afetiva. Porque ele vai utilizar essa energia espiritualmente, através da caridade, né? Através do trabalho do bem. Então, voltando ao homossexual, ele vai ser orientado ao trabalho espiritual, mas se ele tiver algum tipo de desequilíbrio, porque tanto faz o homossexual ou o heterossexual, pode estar em algum tipo de desequilíbrio, poderá ser orientado a terapias espíritas. Mas isso que ele vai dizer talvez seja a casa observando o indivíduo, ele trazendo a sua dificuldade, que não necessariamente é a homossexualidade, não é, mas é qualquer outro tipo de dificuldade. Agora, ele vai ser também ativo na casa espírita, ele pode trabalhar na casa espírita. Estando ele equilibrado na sua condição espiritual, seja ela qual for, poderá trabalhar na casa espírita, né? Porque não é nenhum tipo de dificuldade, não é nenhum tipo de impeditivo. Olha, a Joana, então, nesse livro Encontro com a Paz e a Saúde, ela diz, então, repete o que já disse Manuel Filomeno, no outro livro, né? Loucura e Obsessão, e diz: quando se apresentam conflitos entre a polaridade física e a psicológica, o indivíduo tem uma orientação sexual homossexual, em divergência entre polaridade física e psicológica, facultando a afetividade do homossexual. Ela já não está usando o termo homossexualismo, que é um livro mais recente, uma visão mais recente, de Joana de Anjos. Então é a afetividade homossexual. Cabe aos indivíduos a vivência da ética moral, deixando-se inspirar pelo amor real e sublimando os sentimentos. Primeira orientação: abstinência, canalização das energias sexuais para atividades criadoras da alma. Agora a gente pergunta: quem consegue? Né? É a mesma coisa lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, O Homem de Bem. Já leram? Quantas vezes já leram? Né? Então a gente vê lá o Homem de Bem. Kardec foi inspiradíssimo nesse trecho, né? Ele fala dos bons espíritas, o capítulo é Ser Perfeito, os bons espíritos, o homem de bem, e fala que o homem de bem é aquele que olha sempre para os interesses alheios antes de olhar para os seus próprios interesses. O homem de bem é aquele que está sempre aberto ao perdão, à reconciliação, à caridade, não é? Você lê, são 5 páginas quase do homem de bem, e olha e fala: nossa, não faço quase nada disso, chora de desânimo, né? Porque gostaria de fazer e não faz. Então é o ideal. Alguns fazem 100% do que está ali, é provável, né? Alguns vão tendo graduações. Então eu consigo, eu sou assim, eu não faço isso, eu não faço isso, eu não faço isso, eu não faço isso. Opa, aqui tem uma linha, um trecho de uma linha que eu consigo fazer do homem de bem. Então, estou me esforçando.
e assim por diante. Então, é o ideal e o possível. É o ideal e o possível. Então, o ideal é isso. E ela disse, quando essa meta não é conseguida, que meta? Sublimar os sentimentos, o afeto e o respeito devem constituir recursos valiosos para a parceria. Evitamos a promiscuidade, comportamento exótico e provocador que caracteriza transtorno da emoção, agressividade contra a sociedade. É uma segunda graduação. Ele não consegue uma vida de abstinência, porque ele tem uma necessidade ainda, ele ou ela, né, de uma vida afetiva. Mas ele não tem um direcionamento heterossexual, ele tem um direcionamento homossexual, necessidades de suas reencarnações anteriores, de ajustes, mas que ainda não conseguiu fazer o 100% do homem de bem. Então, ele poderá, diz ela, ter uma vida de parceria com afeto e respeito. É o possível no nosso mundo de expiações e provas. Né? É o nosso mundo de expiações e provas. Então, você não dá para exigir perfectibilidade, condições sublimadas de todos. Alguns conseguem, né? Alguns ainda estão trabalhando. Então, é uma opção, uma segunda opção, evitando-se a promiscuidade e tudo mais. Então, é o ajuste dentro do possível. Né? O fato, e ela continua, o fato de alguém amar outrem do mesmo sexo não significa distúrbio ou desequilíbrio da personalidade, mas uma opção que merece respeito. Por que opção? Porque ele trouxe a tendência ou a dificuldade com a questão da sexualidade e tem uma orientação, talvez por as causas trazidas pela Beth, uma, duas, várias, uma daquelas, e ele tem que fazer as suas opções de vida. Quais são as opções que esse espírito tem? A abstinência, uma vida heterossexual, não sei se vai conseguir, porque ele já traz a dificuldade, ou uma vida homossexual, afetiva, de parceria. São as opções que ele tem. Né? Agora, a gente vai falar faça isso ou faça aquilo, não. A casa espírita não fala, a doutrina não fala. Né? Dá as orientações e o espírito toma as suas decisões, faz as suas escolhas, dentro de uma condição de busca de equilíbrio. Não se trata de moral, certo? Não se trata de moral, se trata de uma condição do espírito na questão da sexualidade. E, diz ela, pode-se considerar como uma necessidade sexual diferente com objetivos experimentais, de experiências evolutivas. O amor, no entanto, será sempre definidor de rumos em favor do ser humano em toda e qualquer situação. Então, é o respeito. Se eles fazem a opção, elas ou eles fazem a opção de vida, de parceria, não é casal, é parceiros. Casal é dois, homem e mulher, não é? Casal. Parceiros, nós chamamos de parceiros. São dois espíritos que se amam, ou ambos na mesma condição. Né? É uma opção que eles fazem que a gente precisa respeitar, dentro de uma condição de amor e de respeito. Então, o doutor Alessandro Viana, né, que é o juiz de direito, nosso companheiro, doutor espírita, tem artigos publicados na Revista Internacional Espírita sobre a questão, e um livro recentemente publicado. Ele diz, então, ele fala sobre essa questão, numa entrevista que ele deu na Revista Internacional, ele fala que o ideal seria conter a inclinação ideal. Muitos homossexuais são felizes apenas convivendo com amigos do mesmo sexo, sem a necessidade de relacionamento. No nosso estágio evolutivo, poucos conseguem viver sem uma complementação afetiva. Portanto, poderá o homossexual optar por uma parceria, podendo inclusive morar junto, sendo leal, fiel, evitando, se possível, a pederastia e o lesbianismo, que são a atitude, a atividade homossexual, sexualmente falando, fisicamente falando. O que também é uma questão que diz Divaldo Franco, uma questão que diz respeito ao livre-arbítrio. Né? Ele diz isso nesse livro, Divaldo Franco Responde, volume 2. Ele diz assim: ser homossexual, amar alguém do mesmo sexo é um fenômeno perfeitamente normal. No entanto, a opção da conduta sexual, o conúbio, a vida sexual, né, com alguém do mesmo sexo são questões pertinentes ao livre-arbítrio. Mas não consideramos que se trata de uma patologia nem distúrbio de comportamento ou uma conduta de natureza reprovável. Daí
a visão da doutrina, pelo menos dos mentores espirituais, né? Dos médiuns do Divaldo, por exemplo, né? Que é uma referência no meio espírita, como o ideal e o possível, dentro das nossas condições evolutivas, né? Agora, tem a questão da família, por exemplo, né? Veja aqui o que diz o Raul Teixeira, não, Camilo, né? Pelo Raul Teixeira, nesse livro Minha Família, o Mundo e Eu, em que ele fala aos pais, porque muitas vezes acontecem muitos conflitos familiares por causa da homossexualidade. Veja, tem que separar um pouquinho as coisas. A questão da moda, né, que a Beth lembrou, pessoas que querem experimentar tudo é uma coisa, porque é moda, porque o grupo faz, porque os amigos fazem, isso é uma coisa. Tem uma outra coisa que é a tendência, a dificuldade do espírito, a luta dele íntima, que é uma outra coisa. Agora, tem muitas coisas que aí caem já na própria promiscuidade, e às vezes até no comportamento de prostituição, que são outras situações que tanto podem acontecer com homossexuais como com heterossexuais, né? Estamos dizendo aqui que o espírito precisa ser respeitado, mas tem que ser orientado. Então essas são as orientações que a gente vê na doutrina. Agora, às vezes acontecem conflitos graves pela falta de compreensão da família com relação ao homossexual. E às vezes até expulsões do lar, né? Agressões, suicídios às vezes. O pai às vezes abandona, não quer nem saber do filho, da filha, ou a mãe às vezes. Ou o filho sai de casa, nunca mais aparece porque não teve aceitação. E vejam o que diz o Camilo. O que deverá preocupar como pai ou mãe não é o aspecto psicológico que induz seu filho ou filha a fazer opção por uma orientação da libido heterodoxa. O que caberá será o encaminhamento ético-moral, condizente com os valores espirituais superiores, uma vez que não é a orientação do sexo o dado mais decisivo para a qualidade da vida social. Então, voltando. Ele diz, não é o aspecto da opção sexual o dado mais importante. Você vai dar orientação ético-moral, condizente com os valores espirituais, que no nosso caso são da doutrina espírita, que ilumina o Evangelho de Jesus, né? Então essa é a nossa orientação. Nós vamos educar o espírito à luz da doutrina espírita. E lembrar que não é a orientação do sexo o dado mais decisivo para a qualidade da vida social. Ou seja, não estamos atrelando a orientação sexual com a moral. Então eu pergunto a vocês, qual é o dado mais decisivo para a qualidade da vida social? Ou seja, o que o espírito teria que ter como qualidades para conviver na sociedade de forma harmoniosa? Aceitação. Como? Aceitação. Aceitação, respeito, o que mais? Valores morais. Uma coisa que está fora de moda, honestidade, né? Uma coisa meio fora de moda. O que mais? Respeito, trabalho, moral, né? Fraternidade, caridade. Isso o espírito pode ter, sendo ele heterossexual ou homossexual. Não é a orientação do sexo o dado mais decisivo para a qualidade da vida social. Tem muitos heterossexuais por aí fazendo coisas do arco da velha, em termos de política, economia, né, influências sociais, influência do poder. A gente vê todo dia, toda hora no noticiário. Então esses aí estão muito comprometidos com a própria consciência. A hora que a consciência despertar neles, eles vão ter dificuldades, vão precisar passar por dificuldades para valorizar aquilo que não valorizaram. Como no caso do homossexual e talvez do heterossexual, também precisam valorizar algumas coisas que não valorizaram na própria sexualidade. Então, é o espírito contribuindo para a sociedade. Abraça teu filho e olha nos olhos, deixando sempre que o amas e o respeitas de fato, independentemente de qualquer outra coisa. Tá certo? E não estão aptos os indivíduos, nesse livro, né, que já foi trazido pela Ideia de Educação e Vivências, o Camilo diz, não estão aptos os indivíduos a vivenciarem um amor que sensibiliza a alma, que imprime renúncias. Isso é o amor
elevado, amor sublimado, né? Tanto no hétero como no homossexual. Não obstante, o homossexual não necessitará mergulhar na pederastia nem as homossexuais no lesbianismo. Seria a vida ativa sexual. Se eles conseguirem fazer o processo da sublimação, né? A prestação de serviço, comunhão idealística contribuirão para a gradativa liberdade do ser. Aí, perguntam a Richard Simonetti, no livro Reencarnação, tudo o que você precisa saber, se o homossexual pode ser acolhido como colaborador no centro espírita, trabalhar como médico, por exemplo. O Simonetti é um autor conceituado, respeitado, uma referência doutrinária também no meio espírita. Pergunta então a ele se o homossexual pode ser acolhido como colaborador no centro espírita. Ele diz: condenável qualquer discriminação. Não há por que vedar-lhe esta possibilidade, a não ser que esteja envolvido em relacionamentos promíscuos. Isso vale para o hétero também. Esta mesma restrição estende-se ao hétero. A promiscuidade, herança das tendências à poligamia, que ainda caracterizam o ser humano, inspirando um comportamento irresponsável, é incompatível com as atividades espirituais. Então, reforço da ideia de que não é impeditivo para nada a opção, a condição da homossexualidade. E no livro Vida e Sexo, Emmanuel diz então: em torno do sexo é justo sintetizarmos não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não disciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com uma experiência. Sem isso, será enganar-nos, sofrer e recomeçar a obra de nossa sublimação tantas vezes quantas se fizerem precisas pela reencarnação, porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um, né? Então, cada um faz as suas opções, as suas escolhas e arca com as consequências. Se ele tiver orientação, melhor. Ele terá base para fazer as suas escolhas, né? E nós, vibrando amor, fraternidade e respeito para que as pessoas façam suas escolhas adequadas.